Banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Qu'un de ces haut-parleurs, qu'un de ces haut-parleurs. Banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Qu'un de ces haut-parleurs, qu'un de ces haut-parleurs. Tivemos recentemente o show do MCK, realizado pela Mastercap, onde os bloggers, na sua análise, deram nota positiva, mas tecendo algumas críticas que, de acordo com as manifestações do MCK, não foram críticas reais ou verdadeiras, ou não foram análises verdadeiras. Na primeira pessoa, qual é a análise que faria do show? Como consideraria o show em todos os aspectos, segurança, qualidade, enfim, todos os aspectos que condizem? Bem, eu sou diferente daquelas pessoas que se acham suspeito para falar do seu próprio trabalho, porque eu acho que nem conheço o meu trabalho como eu mesmo conheço. Então acho que cada um de nós deve ser a primeira pessoa e tem capacidade de falar com a maior propriedade do trabalho que faz, porque somos nós que planeamos, somos nós que programamos e somos nós que na maior parte dos casos executamos. Eu acho que é positivo o trabalho que os bloggers fazem de avaliações, né, das atividades, e vão nos ajudar, quer queiramos, quer não, a identificar aquelas falhas que com os nossos próprios olhos temos alguma dificuldade em apreciar. A leitura que eu fiz posterior ao show é que, repara, as labels como, sei lá, a Mastercap, a IEBA, a Medtapes e todas as outras editoras independentes que vão surgindo agora não terão capacidade de estar em pé de igualdade com as grandes editoras, por exemplo, que têm um volume mínimo de 20 shows a anos. Estou a falar, por exemplo, da LS, estou a falar, por exemplo, do caso do Riquinho, outras instituições que trabalham não só com financiamentos, com patrocínios, em alguns casos com apoio institucional também. São realidades completamente diferentes. Quem tem um plafond de 10 shows ano, claro está que vai ter uma experiência acumulada maior do que quem faz esporadicamente de 5 em 5 anos, 3, 4 shows. E a mim saltou-me à vista, por exemplo, o descurar desta apreciação. Por exemplo, eu não acho a Medtapes uma editora profissional, não acho a Medtapes, a Mastercap uma editora profissional, na medida que não vivem dessas atividades, ou podem fazer essas atividades, mas de forma isolada. Nunca totalizam 10 dessas atividades num ano, nesta dimensão de Atlântico, de Cidadela, ou do estádio dos coqueiros, diferente de quem, como a Step, por exemplo, só vive disso, diferente como a LS, só vive disso. Mas houve aspectos, do meu ponto de vista, extraordinariamente importantes que saltaram à vista de quem faz uma avaliação. E toda avaliação, todo o balanço, mesmo o balanço contabilístico, tem sempre os aspectos positivos e negativos, não se pode descurar disso. Por exemplo, aspectos que, no meu ponto de vista, foram muito positivos na atividade. Por exemplo, o facto de ser a primeira atividade mundialmente falando onde as pessoas entraram com um preservativo, né? Havia, por exemplo, um palco decorado com livros, ok? Havia, por exemplo, a primeira fila disponível para os portadores de deficiência. Havia, no meu ponto de vista, a iluminação foi muito boa. Houve momentos, no meu ponto de vista, muito maus com o som, que é criticável. Houve a houve algum descontrole da nossa parte. O espetáculo durou muito mais do que queríamos, mas a mim há uma dualidade nessa apreciação. Se o espetáculo era previsto ter 2 horas e meia, faz 5 horas e a sala está cheia até o final das 5 horas, o juiz não pode ser o bloco, tem que ser o público que fica ou vai embora, porque não é de caráter obrigatório. É extensivo na medida quem vai para curtir, quer ver o artista principal ou o artista X ou Y, que ele quer especificamente ver, é muito esmagador. Mas se tu estás a fazer um show de 5 horas e até na 5ª hora a sala está cheia, acho que aí a vontade popular, democraticamente falando, não está errado. Mas pronto, considero assim a apreciação que os bloggers fazem nesse sentido. Relativamente à segurança, a segurança foi completamente descoordenada porque sofremos uma invasão. O nosso espetáculo foi o primeiro espetáculo da história do rap nacional
onde a BOF e os serviços de inteligência decidiram trabalhar conosco também, né? Havia uma descoordenação total, porque havia elementos que não faziam parte da segurança, que colocaram os nossos seguranças, por exemplo, que intimidaram o nosso pessoal, que foram saber quem vai cantar, quais são as músicas que vai se apresentar. Eu acho que isso historicamente não temos qualquer relato a nível da música nacional, igual. Os nossos convidados internacionais, por exemplo, saíram de Angola super assustados, né? Um artista como o Kabit, que vive no Rio de Janeiro, volta e meia, leva a corrida de crimes e etc, bala perdida, nunca viveu uma experiência igual. Saiu daqui a tremer. Pessoas como a Zagar ficaram assustadas, quer dizer, então aquilo foi super... Foi um ato de intimidação muito, mas muito forte mesmo, né? Então, daí o facto de termos descurado alguns aspectos da nossa segurança, mas é tudo um aprendizado. Apontamos com nota muito negativa a descoordenação que houve a nível da segurança, mas eu acho que se eventualmente não existisse determinadas coisas, principalmente no âmbito da perseguição política, no âmbito da intimidação, o espetáculo teria corrido muito melhor. Há um aspecto muito importante que eu acho que os bloggers não realçaram: a luz estava muito boa, todas as fotografias saem muito bem iluminadas e ninguém faz referências a isso. Eu acho que temos que ser um bocadinho protecionistas na medida de temos que ser nós mesmos os primeiros a levantar com orgulho as atividades feitas por nós mesmos, sem intervenção dos outros, quando acabam com êxito. Do mesmo jeito temos que ser nós mesmos os primeiros a criticar. Então o que eu exijo da imprensa, do modo geral, é uma crítica com justiça, porque não faz sentido, por exemplo, ter essa dualidade. Ter o movimento a mandar para baixo a atividade e a crítica desassociada ao movimento, programas como Ela e o Mundo, jornais como A Capital, o Semanário Angolense, o Novo Jornal, todos fizeram notas onde realçaram, ofereceram maior destaque aos aspectos positivos, porque foi impressionante para eles o facto de não terem visto essas coisas nas outras atividades. Eu acho que o movimento hip hop tem que se orgulhar de ser o primeiro movimento a levar no show, no Cine Atlântico, um show, as pessoas entram com preservativo, um show onde tem uma fila para deficientes físicos. Enfim. Foi realçado esse aspecto de ter sido um show independente e já agora, tendo em conta que a MCK disse que a segurança teve essa intervenção externa, ainda assim conseguiram interpretar músicas como Países do Medo, País do Pai Banana. Na verdade são músicas já conhecidas, né? Os nossos discos não são discos codificados ou com músicas com bonus track, que as pessoas têm dificuldade de ouvir. São discos abertos, que as pessoas podem consumir antecipadamente. O que está no disco a gente faz igual nos shows. Eu acho que descurar aquilo que é o teu conteúdo, descurar aquilo que é a tua essência por via de uma intimidação, é um ato de covardia, no meu ponto de vista. Seria horrível, artisticamente falando, seria horrível a nível de postura, por via dessa intimidação, alterarmos o nosso guião. E o grande conflito a nível dos bastidores foi exatamente, e aliás, o grande conflito a nível das autorizações com as nossas atividades tem a ver com os conteúdos das nossas músicas. E eu acho que já era a altura das pessoas pensarem que está tarde para mudar. Que se eventualmente é um artista que fez o seu primeiro álbum em 2012, estamos em 2014, já é tarde para mudar. Tivemos recentemente um show do MCK, show do bairro, né? Não bem do MCK, mas que o MCK era a cabeça de cartaz, cancelado. E temos para breve, 16 de agosto, o show de MCK e Halloween, onde os convidados serão Pai Grande e Drunk Master. Não há nenhum risco de cancelamentos ou risco de alguma intervenção? Olha, riscos há sempre. E dás um exemplo muito bom. O show do bairro tinha todos os documentos, mas alguns tinham documento das unhas, do cabelo, dos dentes, enfim. Estou a gozar, mas para dizer que, por exemplo, os procedimentos legais a nível do decreto presidencial 111/11 é a exigência de um visto cultural. E o show do bairro foi impedido com um visto cultural. Quer dizer, então fica difícil eu responder se vão impedir ou se não. Quem podia responder isso, eu acho que seria o Ministério da Cultura, né? Teria maior capacidade de dizer que sim ou que não. O que se faz sempre é seguir os procedimentos, mesmo quando não concordamos com muito deles. Eu particularmente acho que
as exigências que decorrem do Decreto Presidencial 111/11 são inconstitucionais. Se considerarmos que o 42º artigo da Constituição diz que a atividade artística, científica e política é isenta de autorização e censura. Quer dizer, estamos perante uma lei máxima que diz sim e uma lei inferior a dizer não. Então há este conflito jurídico-legal também. Mas dizer que vai acontecer ou não, nós lutamos sempre para ter esses procedimentos jurídico-legais cumpridos à risca, mas às vezes existem as chamadas forças superiores ou as ordens superiores que passam em cima da Constituição e da lei. Isso que eu acho que é muito grave, porque isso não depende dos artistas, na verdade. Isso depende de quem conduz e como conduz os destinos da nação. É muito grave, porque as pessoas todas passam e o país fica. Eu acho que vai ser muito vergonhoso no futuro olhamos para a nossa história com essas marchas todas que estamos a criar agora. A Mastercapa deixou de editar, além da MCK? Não deixamos de editar, olha. Estamos mais cuidadosos com aquilo que vamos editar. No passado fazíamos muitas edições anuais, com particular destaque a edições internacionais. Agora estamos mais centrados com edições nacionais. Este ano vai sair a minha pulseira e o disco do Sambala, o Flagelo Urbano. São os dois lançamentos anuais. Eventualmente, se conseguirmos, vamos fazer o do Valete também, é uma hipótese. É um disco que nós temos os direitos comerciais. E o próximo ano, se tudo correr bem, então vamos ver se conseguimos colocar mais um nome novo no mercado. Trincheira das ideias, proibido ouvir isso, e nutrição espiritual. Se tivesse que fazer um balanço desses 3 álbuns, qual dos 3 é que mais caracteriza o MCK? Os álbuns são muito diferentes e iguais ao mesmo tempo. Cada um dos álbuns marca uma fase, um momento da minha vida, enquanto pessoa e enquanto artista. Por exemplo, o álbum Trincheira de Ideias, que sofre forte apreciação no seio do movimento hip hop, é um álbum que sai num período muito particular da nossa história, sai sobre um contexto sociopolítico mais duro, mais fechado. É um álbum... Então cada álbum marca uma fase. O Trincheira de Ideia marca exatamente o início, o começo. E nesse álbum destaca-se a ousadia, ser uma voz nova, a relatar assuntos ou a falar de aspectos da vida política e social, quando a nível de democracia éramos um país muito embrionário, né? Não tínhamos os jornais da imprensa privada que temos hoje, não tínhamos o número de cadeias televisivas que temos hoje, não tínhamos a internet. Então é um álbum ousado e inovador nesse sentido. O Nutrição Espiritual acaba sendo um álbum de continuidade, começa a trilhar os primeiros passos de maturidade artística, não só pelas participações, mas acima de tudo pela definição rítmica daquilo que eu queria fazer enquanto músico. E o Proibido Ouvir Isso acaba sendo um álbum, não diria de consagração, mas de consolidação daquilo que é o nome, daquilo que é a linha de escrita, a linha rítmica do artista. Do meu ponto de vista, cada álbum tem algo diferente e eu não relevo pura e simplesmente os álbuns que trazem mais problemas, né? Porque eu acho que são tão valiosos quanto os álbuns que trazem mais soluções. E então os álbuns diferenciam-se um do outro, cada um com uma história associada à proibição e cada um com uma história associada à distinção favorável também. MCK é formado em psicologia e há 4 anos decidiu também fazer direito. Isso é para defender mais aquilo, para ajudar na defesa daquilo que são os seus intentos, os seus ideais? Não, são cursos. Na verdade, eu comecei a fazer determinados cursos muito por via da dificuldade. Eu queria fazer economia, na verdade. Queria fazer economia, acabei fazendo o curso básico na Escola Técnica de Saúde Pública de Medicina, na categoria de Fisioterapia. Tudo porque a minha mãe queria muito que eu fosse uma menina e cuidasse dela com a idade avançada.
Mas depois fiz o teste na faculdade de economia, entrei em regime noturno, tinha que pagar. No mesmo ano entrei na faculdade de letras, onde fiz filosofia. E agora, mais folgado entre aspas, posso fazer aquilo que eu quero e estou a fazer direito. Acho que é um casamento perfeito entre filosofia e direito. Direito te oferece argumentos, filosofia oferece argumentos e direito compreendes as leis. MCK, foram convidados agora 2 artistas nossos para participar num festival de rap lusófono no Brasil. Tendo em conta, MCK também foi convidado, segundo soube, e por questões profissionais e académicas teve que ficar. Tendo em conta que é uma pessoa que já esteve nessas terras, o que é que tens a dizer sobre esses convites? Eu desejei na minha página do Facebook uma ótima estreia. Do meu ponto de vista vai ser uma experiência muito positiva, porque serão mais nomes do rap nacional a interagirem, a assistirem a esse intercâmbio de ideias que vai acontecer naturalmente. O Brasil, diferente dos outros mercados e principalmente diferente do nosso, existe um nível de responsabilidade e profissionalismo mais alargado que o nosso, pelos anos de estrada, pelos anos de independência, pelos anos de organização que eles têm no que diz respeito a eventos. Eu digo aqui sem receio de errar, uma das coisas que os nossos artistas nacionais vão trazer do Brasil é disciplina com ensaios, disciplina com obedecer de horários e, acima de tudo, a responsabilidade com a música, né? Eles são super profissionais, mesmo quando não vivem daquilo. É dos poucos espaços onde tens um artista sem nome que tem agenda. Tem espetáculo na segunda, na terça, na quarta e nem sequer é um artista muito conhecido. Felicitei. O Brasil também vai ser uma vantagem tomar contato com o rap mais novo que se faz em Angola. Não vai só Angola, também vai estar Portugal. Então é uma oportunidade ímpar que os nossos artistas têm, não só de vender aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é o nosso movimento, como também de receberem os aspectos mais positivos do rap brasileiro. Em jeito de conclusão, Angela Merkel reconheceu, Durão Barroso tirou o chapéu. Acaba sendo o reconhecimento fruto daquilo que são as obras, fruto daquilo que são as atividades enquanto ativista cívico e, acima de tudo, o compromisso que temos com o país. São 2 personalidades das mais reconhecidas e respeitadas no âmbito da política internacional. E chamaram-me, convidaram para estar presente nos encontros, acima de tudo para conhecer, tomar contato de perto com aquilo que é o nosso exercício de dinamização da democracia.